Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Pessoal, eu vou pedir um favor para vocês. Eu coloquei no chat, só para ficar registrado. Quando vocês forem acessar da próxima vez, todo mundo que entrou com e-mail institucional, esse arroba SempreCeub, não precisa de permissão, tá? Já entra automaticamente. Quem está usando outro e-mail, né, com outro arroba, vocês precisam solicitar permissão. Aí toda hora tem que ficar liberando a sala. E aí também tem a questão da lei de segurança de dados, né? Que isso protege a gente, nós, eu, vocês, a instituição como um todo. Ok? Então, quem ainda não tiver acessado, eu sei que é chato, né? Ter vários e-mails para poder ficar utilizando aí, mas eu acho importante. Eu, no meu caso, eu tenho 6 e-mails institucionais, daí vocês tiram. Então, bem complicado. Ô, Cláudio, mas você quer que a gente saia agora e entra? Não, na próxima, só para... No próximo vocês já fazem isso. Faz. Pra gente não atrasar também. Aí, ó, tá vendo? Ó? Vocês estão vendo aí? Aparece para vocês não, né? Mas aí depois, quando vocês verem a gravação, aparece assim. Por exemplo, o Matheus está pedindo para entrar agora e aparece assim, de fora do domínio Uniceub. Aí eu tenho que ficar autorizando. Quem é já mais antigo já sabe disso, né? O pessoal da TI já sabe, então... Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Giane. Boa noite, professor. Boa noite. Beth, da outra vez eu achei que esse quadro aí atrás de você era o quadro de algum político. Nada, meu irmão que pintou. Bonito ele. Floral, né? É, são as orquídeas. Lindo. Bom, pessoal, vamos lá? Para a gente não atrasar muito. Deixa eu só fazer uma recapitulação. Deixa eu só dar algumas orientações aqui, pessoal, para a gente ficar bem alinhado. Só para lembrar aqui, a nossa disciplina, ela é uma ferramenta, tá? Ela é uma abordagem. Eu sei que talvez para alguns que não tenha contato com esse tipo de abordagem, com esse tipo de metodologia, pode soar estranho, porque muitas vezes vocês estão fazendo uma especialização, tem várias pessoas fazendo especialização por N fatores, né? Por motivos pessoais, por motivos profissionais, enfim. Então, essa disciplina especificamente, por que a turma é tão grande? Primeiro, porque ela exige, como eu disse na aula anterior, essa interdisciplinariedade. É fundamental ter vários olhares. Hoje vocês vão... A primeira aula talvez possa ter ficado um pouco confuso, porque nós tratamos do mapa da empatia. Hoje nós iremos tratar do mapa da empatia de novo, né? Nós verificamos aí alguns... Deixa eu até fazer algumas recapitulagens, que eu gosto de fazer uma retrospectiva do que foi feito na aula anterior. E aí, eu queria deixar claro que é o seguinte, a disciplina Design Thinking, ela traz para a gente uma abordagem que ela serve para N fatores na nossa vida, tá? Principalmente para a nossa área profissional, mas para a nossa área pessoal também, tá? Tem psicólogos que utilizam dessa ferramenta, como, por exemplo, quem já fez constelação familiar, quem tem problemas de relacionamentos familiares, em grupais, é utilizado também na vida pessoal. Então, é importante a gente ter isso em mente,
para que a gente saiba que é uma disciplina que em um determinado momento da nossa vida profissional, pessoal, acadêmica, ela será utilizada de uma forma que a gente siga rituais, sigam passos, né, fases, como a gente viu aí na aula anterior, as 5 ou 7 fases, e seguindo essas etapas, a gente consegue, com maior facilidade, ter a visão do todo. Por isso que a gente trabalha a questão da empatia, por isso que a gente trabalha essa questão da interdisciplinariedade. Então, só para a gente fazer uma breve recapitulação aqui, a gente trabalhou a questão da definição do Design Thinking, que é justamente uma metodologia, uma abordagem, né, desenvolvimento, que muitas vezes é utilizada em produtos, né, o que a maioria dos teóricos utilizam, baseado nas necessidades. E aí, quando eu falo de necessidades, vai né, necessidades de um produto X, de um objeto, de um software, vai de um problema específico, de um fluxo, de um procedimento que talvez, né, a gente utiliza de forma... Deixa eu... O que é? Colocar aqui. Antes de entrar na sala, deve aparecer uma caixa permitindo o navegador usar o microfone. Ah, sim. Isso aí, Leonardo. E aí, nessa abordagem, a gente vai ter aí, né, vai entender as dificuldades, as limitações e para chegar nos benefícios que o cliente deseja, que aquele grupo, eu tenho batido muito nessa tecla, que um grupo deseja, que a equipe deseja, enfim, vale para vários fatores dentro da nossa vida, né, como profissionais, acadêmica, pessoal. Então, isso estabelece. Eu já vi professores, por exemplo, lá no meu mestrado na UNB, principalmente, meu mestrado é na área de educação, quando eu participei de uma disciplina na área de tecnologias educacionais, professores utilizando o Design Thinking, por exemplo, para ajudar os alunos a fazer o seu projeto de pesquisa, principalmente os alunos que estavam como aluno especial. Então, dá para você trabalhar muito nesse sentido aí, tá? Também. Então, são etapas. Aí, como nós falamos anteriormente, alguns autores citam 5 fases, outros citam 7 fases. Principalmente nessas 2 primeiras, que é o que nós trabalhamos na aula passada, que é definir, pesquisar, que é o que a gente chama de empatia, e aí existe um método de se trabalhar a empatia, que a gente chama de mapa da empatia, que nós trabalhamos aí nas salas individualizadas, e ressalto o seguinte, eu recebi, alguns alunos entraram posteriormente, né, ao dia de segunda-feira, então eles assistiram a gravação, e aí quando a gente faz essa dinâmica, porque a gente precisa praticar, essa é uma disciplina altamente prática, aqui no Meet, a gente não consegue, na gravação, não tem como gravar o que as equipes estão falando, né? Nem eu, professor, consigo, a não ser que eu entre como participante dentro da sala. Da mesma forma como ninguém da outra sala consegue ver o que vocês estão discutindo. Então, é importante, por ser uma aula síncrona, que vocês participem, quem está vendo a gravação, deixa aqui registrado, quem for ver a gravação, que participem nesses dias específicos, porque são dias que a gente tem muita dinâmica, muito mão na massa, colocar em prática o que a gente tem visto de teoria, e balizar tudo isso, né? E aí, a gente viu também que, para além da empatia, a gente vai gerar ideias, testar protótipos, selecionar, implementar e aprender. Hoje nós vamos focar, tá? E eu quero deixar bem claro como é que é a nossa dinâmica aqui. Vocês sempre vão retroagir numa das fases anterior e agregar uma posterior. Uma anterior e agregar as posteriores. Então, por exemplo, nós verificamos na aula anterior o mapa da empatia, vocês já fizeram um pequeno esboço de como é a construção desse mapa da empatia, e hoje nós vamos aprofundar na prática, gerar ideias. Ou seja, hoje nós iremos abordar a questão do mapa da empatia, que é necessário, a partir da problemática que eu vou trazer aqui para vocês, e já vão interagir na perspectiva de gerar a ideia para a solução do problema que eu vou apresentar aqui para vocês, ok? Então, aí a gente viu as definições, né? O que é definir? É determinar o que é necessário para o projeto ser bem sucedido. O pesquisar é analisar informações como o histórico do problema de design, pesquisa do usuário final e entrevistas de opiniões orientadas e identificar os possíveis obstáculos. Verificamos aí que gerar ideias
é a etapa que as motivações e as necessidades do consumidor final. Quando eu falo consumidor, entendam a equipe, entendam o consumidor, aquilo que está consumindo. Não estou falando de que eu estou vendendo um produto, tá, gente? Que isso fique bem claro. É consumidor daquele que precisa receber um produto e ele vai consumir um produto, uma solução, um fluxo, aquilo que a gente estiver trabalhando ao final. E elas são identificadas e essas ideias são geradas, né? Talvez por meio do brainstorm, que é o que eu citei aí, que geralmente quando a gente está numa formação presencial, ao invés da gente fazer essa separação em salas online, nós criamos círculos, grupos, né? Esse grupo multidisciplinar, bato muito nessa tecla, é importante eu ter esse olhar do outro, e a gente utiliza outros mecanismos, como, por exemplo, post-it, utiliza muita caneta, tinta, utiliza adesivo, enfim. Então, a gente tem quadro, né, específico para postar essas ideias, que é o que a gente vai fazer aqui hoje. E a gente viu também que testar os protótipos, né, que é uma próxima fase que nós vamos verificar aí, que trata da resolução ou do desenvolvimento dessas ideias que são apresentadas para análise de grupo e usuários antes de serem apresentadas ao cliente. Quando eu falo cliente, é aquele grupo, aquele consumidor, aquela equipe, né, aquela organização que necessita de uma instrumentalização para a solução dos seus problemas ou do seu fluxo, e aí depende muito do que a gente vai estar trabalhando. Em seguida, a selecionar, trata-se das soluções propostas, analisadas em relação ao objetivo do design do briefing, né, que é aquilo que a gente começa a brifar, a ticar as informações, fazer um checklist das informações, para verificar quais são as possibilidades viáveis e as melhores a serem utilizadas. Lembra que eu falei na aula anterior que esse é o momento que a gente consegue retroagir dentro dessa perspectiva, né? Nem sempre o que a gente está ali solucionando, a gente vai ter o fato da gente seguir essas fases, a gente vai já chegar no resultado final. Lembra que a gente ainda tem o fato de prototipar, né? E aí, nessa fase aí também, a ideia é que a gente crie vários protótipos. Por isso que cada um tem um olhar, cada um tem essa visão do todo. Implementar, tratar do desenvolvimento do design, de sua entrega final ao cliente. E aprender. Ajuda os designers a aprimorar o seu desempenho. Por essa razão, eles devem procurar o feedback do cliente, público-alvo, né? E determinar se a solução atingiu os objetivos, né? Ou não. E aí a gente falou sobre o mapa da empatia. E aí, esse mapa da empatia, existem várias formas de recolher essas informações. Também bati nessa tecla. Você pode fazer formulário, você pode fazer grupo focal, você pode fazer entrevistas com grupos específicos, você pode fazer entrevistas isoladas. Existem vários fatores, várias formas de você fazer essa busca de informações, né? E aí o importante dentro do mapa da empatia, para além da escuta, né, do usuário, do público-alvo, a quem a gente está trabalhando e desenvolvendo um determinado problema, é a gente também observar para além da fala, né? Aquilo que a gente sempre fala, que eu tenho falado, que o corpo fala, né? Então, o gesto, aquilo que incomoda, uma determinada pergunta que você faça, você sente ali um certo incômodo na fala do público-alvo, do cliente, né? Daquela especificidade, uma especificidade que não está ali tão objetiva. É na subjetividade que você consegue fazer essa análise. E aí você vai seguir alguns rituais, que aqui também é exemplos que nós trazemos para vocês, que é você questionar sobre as características do seu público-alvo, né? O que ele fala, o que ele faz, e aí você pode elaborar várias questões, perguntas, que cheguem a essas respostas. Também o que ele pensa, o que ele sente, como ele vê uma determinada situação, o que ele ouve, né, aquilo que ele absorve e vem consumindo de informação, né, dentro da sua formação. Lembra que eu falei também que temos várias pessoas, vários públicos-alvos, várias tipologias, características. Eu tenho aquele, por exemplo, se for um empreendedor, alguém da geração de negócio que quer achar uma solução para um problema da área que você atende, se você trabalha na área educacional, vai ser
vai seguir o rumo da consultoria educacional para solucionar problemas, você precisa saber que espaço você está trabalhando. Se aquele profissional ele possui uma formação acadêmica mais aguçada, se ele possui formação continuada, né, quais são os mecanismos que ele utiliza para ampliar e para gerar os conhecimentos ali estabelecidos. E aí a gente trabalhou também a questão das dores e das necessidades, né? Quais são os principais pontos de dor, né, a ser observados, o que o usuário gostaria de alcançar, quais são os ganhos ao utilizar o serviço. Então, essas dores precisam ser também identificadas. E, por fim, as necessidades. Para que ele quer, né, essa solução? Para que aquela equipe? Para que aquele grupo? Para que aquela necessidade, aquele problema específico necessita de uma solução? Então, isso é fundamental. E aqui a gente viu alguns exemplos de como pode ser feito, né? Aqui eu trouxe um exemplar para vocês desse mapa conceitual, né? E aí a gente trabalhou essa questão aí de um comprador de imóveis, trouxe aí esses exemplos, e aí vocês já devem lembrar, também tem aí no material de vocês um cliente que quer desenvolver um software para as redes sociais, e também a gente fez eu trago esses exemplos aí para vocês, e o outro a partir de uma perspectiva educacional. Então, eu tentei trazer para vocês aqui exemplos específicos dos 3 eixos que aqui estão inseridos dentro da nossa disciplina, que é eixo de negócios, eixos educacionais e eixos tecnológicos. Então, a gente está tentando fazer essa miscigenação. Já, Alessandro, já li sim. Depois, inclusive, eu tenho um aqui para indicar para vocês, tá? Daqui a pouco eu falo disso aí para vocês. E aqui eu trouxe o mapa. Esse mapa aí tá para vocês utilizarem na vida de vocês. Isso serve para qualquer ambiente, pessoal, para trabalhar o mapa da empatia. Ah, eu quero resolver um problema familiar. Eu tenho aquela família de 17 irmãos e de repente tem a herança do meu pai que faleceu, da minha mãe, eu preciso resolver um problema, eu posso utilizar isso aí para estabelecer o mapa da empatia e entender o olhar do outro. Eu posso, por exemplo, ser um consultor da minha área, né, de formação, e estabelecer uma relação também utilizando esse mapa, buscando essas informações como nós detectamos e como vocês abordaram e trabalharam na aula anterior. E aí, pessoal, agora eu queria que vocês, de forma muito simples, tá? Não precisam ser... Eu sei que tem muitos educadores aqui, educadoras, que gostam de falar muito, mas não precisam ser muito detalhistas neste momento, tá? Até por conta do nosso tempo, eu sei que vocês têm outros afazeres aí. Então, eu queria aí que dos 9 grupos que nós formamos na aula passada, o líder fizesse aí para a gente, num espaço de 5 a 10 minutos, como é que foi essa experiência de vocês na construção desse mapa da empatia, né? E qual foi, vocês relatem aí, vamos aqui, como é que se fala? Contextualizar, disseminar, qual foi a problemática que o grupo escolheu para trabalhar esse mapa da empatia. Então, a gente pode começar aí pela ordem. Quem estava no grupo 1, na sala 1, pode aí iniciar. Eu vou pedir para os demais deixarem os microfones desligados. Quem quiser participar, levanta a mãozinha aí, a regra geral, né, de todo mundo, de toda a aula. E aí eu queria que vocês fizessem um pouco compartilhassem um pouco dessa experiência. Aí, como é que foi essa experiência do mapa da empatia? Foi dificultoso? O que foi mais dificultoso também? Foi você achar o grupo achar a temática? Foi achar as dores, as necessidades? Queria que vocês compartilhassem. Então, o grupo 1, acho que é da Elizabeth, né, Elizabeth? É isso que eu ia te perguntar, eu não sei qual é o número do grupo da gente, mas não tem problema não, a gente pode começar. Não, então vai, então vamos sem brigas, sem Paulo, brigas. eu acho que o grupo 1, eu não sei se a Elizabeth está no meu grupo. Eu acho que sim, Regina, Não, eu não sei, acho que não. O meu tá o Alisson, Matheus, Patrícia, Dulce, Rodrigo. Não, é o Marcos, não. que é o líder do nosso grupo, eu acho que é o grupo 1, não é, Marcos?
Mas pode ir na frente, Elizabeth. Pode ir. Eu posso só tirar uma dúvida com você, Cláudio? Pode. Deixa eu só responder aqui a Maria da Conceição. Maria, como eu falei anteriormente, eu não sei se você pegou minha fala. Não se preocupa, tá? Porque você não participou da aula anterior e por conta da gravação não deu para você ingressar em algum grupo. Essa etapa vai ser replicada hoje novamente, vai ser replicada na próxima, vai ser replicada na próxima, a gente vai agregando essas etapas. Então, não se preocupe, que a ideia é essa. Eu fiquei muito preocupado com isso, sabe? Porque, para vocês não perderem, até porque é uma turma muito grande, para que vocês não percam como que é feito, por exemplo, o mapa da empatia. Então, hoje vocês irão fazer novamente o mapa da empatia. Só que dessa vez, dando um spoiler aí, que quem já baixou o material já viu aí, dessa vez a problemática vai ser dada por mim. E não vocês irão escolher a problemática. Da aula passada foi só para a gente, né, brincar um pouquinho. Agora a problemática é dada aqui pela pessoa que vos fala. Deixa eu só tirar uma dúvida, Cláudio, que não tem nada a ver com isso. Aquele material que está disponível lá no site pra gente, eu consigo baixar aquilo e colocar num leitor? Consegue. Você fala o quê? O material, o PowerPoint ou o livro? Não, o livro. O livro, não, depende. Tem livro lá que você não consegue porque é da biblioteca virtual. Outros você consegue. Então, o que for da biblioteca virtual, eu não consigo baixar. Não, porque, né, por conta de direitos autorais, tal, não sei o quê, a não ser que você compre por fora, mas é porque pertence à instituição. Tá. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Nada. Vamos lá, Elizabeth? Então, professor, eu preciso que o senhor, eu até escrevi aí no chat, retire a sua apresentação para eu poder apresentar a nossa. Tá. Perdão, Desculpa. Obrigado. Prontinho. Desculpa, se eu ver agora, você vai dar certo, né? Vamos lá. Ai, ai. Não sei se vai aparecer, né? Peraí, deixa eu ver aqui mais. Deixa eu ver se ele vai aparecer para mim. Agora, deixa eu entrar lá. Eu vou precisar saber se vocês vão estar vendo a minha apresentação, né? Então, eu não sei se apareceu. Sim. Apareceu? Sim, está aparecendo. Uhum. Tá. Então, olha só. Primeiro, foi muito engraçado, porque a gente se juntou todo mundo ali, e a gente não sabia mais ou menos o que a gente ia fazer de tema, e aí a gente começou a se perguntar o que cada um fazia. E aí, quando eu falei que eu era professora e que eu era síndica, na hora veio o estalo entre um deles e falou, então vamos falar sobre os problemas lá, as reclamações dos condôminos, né? Então, foi assim que surgiu, tá? E aí, a gente trabalhando com esse quesito de eu ser síndica do prédio e dessas reclamações que vêm, eu contei um dos fatos, né, que nós estamos vivendo, que é o problema da questão da utilização de máscara, né, que determinados condôminos não querem utilizar. Embora tenha lei, embora a gente panflete pelo prédio, eles não querem usar. Aí a gente começou a montar a nossa sistematização aí, né? Então, aqui, nós tivemos os designers, né, que montaram isso daí, né? Então, nós tivemos a Patrícia, que montou isso daí, né? Os outros que foram escrevendo junto comigo, então, cada um foi fazendo uma coisinha, foi muito legal, todos nós nos dividimos mesmo. E aí nós colocamos aí o que pensa e sente, né? Então, nós vimos no que pensa e sente na questão do síndico, né? O que ele pensa e o que ele sente. Então, é mais na questão da proteção e do bem coletivo, né? Da coletividade. Então, é o que passa na cabeça de um síndico, é como ele vai proteger os condôminos e como ele vai conseguir esse bem coletivo. Depois nós viemos aqui no que ele ouve, né? No que ele escuta, e aí nós colocamos a questão da reclamação dos condôminos e da questão dos argumentos, né? E aí vem a questão de uns falarem, né, que é o uso obrigatório da máscara e que você tem que cobrar, né? Então vem toda aquela argumentação, mas é o que a gente escuta deles para tomar uma providência. Depois vem aqui o que ele faz e fala.
Então, no quesito do que o síndico faz e fala, nós colocamos da questão da notificação simples, que a gente dá e notifica o condômino que está sem a máscara, né? Depois, ele incidindo nisso daí, a gente faz uma advertência por escrito, e se ele ainda continuar, a gente multa, né? E se ainda persistir, e acreditem que isso acontece, a gente tem que chamar o agente de fiscalização, daí é governo, né? E para cumprir, para que isso aconteça, para o cumprimento das exigências do decreto. Depois nós temos aqui o que ele vê, em questão de a imagem do que o síndico vê nisso daí tudo, né? O sentimento do síndico, gente, é o do descaso, né? Do descumprimento. Então, esse é o sentimento do síndico, porque por mais que a lei exista, a gente não pode obrigar todo mundo, né? A gente pode ir pedindo pela lei, como que ela existe e os patamares que a gente tem que seguir. Então, fica o que a gente vê mesmo é esse descaso, né? Na questão do descumprimento, né? De não utilização da máscara. Aí nós colocamos aqui qual seria a dor, né? A dor é a frustração, né? Essa insegurança, o medo de contaminação que nós temos, né? Em relação a essas pessoas que não querem utilizar a máscara. E aqui, em questão da necessidade, a nossa necessidade aí seria estabelecer essa segurança, né, no condomínio, cumprir o decreto, né, do DF, e aplicar essas leis, né, à risca, e ações de convencimento, né, que a gente tenta convencer, claro, sempre tentando na conversa primeiro, gente, a gente nunca vai impetrando alguma coisa, a gente sempre tenta conversar, abordar da melhor forma possível, achando que a pessoa esqueceu, né, de utilizar máscara, mas às vezes é muito complicado, e é complicado até como recebem isso, tá? É como se a gente tivesse que aceitar qualquer coisa que eles fazem e que tá tudo bem. Então, as necessidades seriam mais essas, né? E eu acho que aí nós abordamos o todo, né? Do que você colocou ali, né? O que fala e o que faz, ainda tem a questão dos avisos que foram colocados todos no prédio, tá? Em lugares estratégicos e as conversas com os moradores para a utilização da máscara. Bacana, muito bacana. Deixa eu sair daqui da apresentação agora, peraí, deixa eu voltar. Gente, esse é um exemplo muito bacana que vocês trouxeram, porque na atual conjuntura que nós estamos vivendo, essa questão da polarização, né? Estamos vivendo um momento tão polar, né? Assim, entre o tal de ideologia, esquerda, direita, onde um quer defender a liberdade, né? O liberalismo, e o outro quer defender a igualdade, né? Que é a direita, a esquerda, só que a gente esquece de um que é a fraternidade. Né, a via do meio, né, que é a fraternidade. Então, é importante esse processo da empatia, e é uma temática interessante, e o que a gente vai trabalhar também está bem nessa perspectiva, mas só pegando essa contextualização da pandemia também. E a gente perceber que a empatia é fundamental, porque, às vezes, o problema do outro, a percepção do outro, por não me afetar, não quer dizer que eu não possa fazer a escuta. Então, é só para fazer uma reflexão aqui. Vamos lá, quem é o próximo? Parabéns, Elizabeth. Olha o pessoal te parabenizando aí no chat. Fala, professor. É o Marcos. Deixa eu compartilhar a tela aqui rapidão. Tá dando para ver a tela aí já? Deixa eu ver qual tela tá aparecendo aqui. Entrou sim. É que eu tenho duas telas, né? Tá na tela com a apresentação mesmo, né? Tá sim. Beleza. Então, na montagem do grupo ali, a gente também ficou meio perdido na hora, ficou sem saber ali o que era para fazer direito, mas acho que o professor no final deu uma sugestão com relação aos alunos, aula remota, tudo mais, e aí a gente assumiu o questionamento para a função do professor mesmo ali, que a gente colocou como exemplo, o professor do ensino básico que deseja melhorar a didática das aulas à distância.
que hoje é algo que a gente já acompanha, que tem sido uma das maiores dificuldades aí, inclusive dificuldade de aprendizagem de ensino, dificuldade de professores que são mais velhos, assim, tem dificuldade com as dinâmicas ali de não estar pessoalmente com os alunos. Então, a gente baseou o mapa da empatia nesse quesito, né? Então, com relação ao que o professor pensa e sente, a gente construiu também, só para explicar, a gente fez a plataforma toda compartilhada, então, acho que foi o Sandro do grupo que criou ali o desenho e aí mandou o link para a gente. Aí cada um foi fazendo um input ali de informações, então foi bem colaborativo o trabalho. E aí, com relação ao que o professor sente, né? Meus alunos não estão aprendendo como deveriam. Mesmo presente nas aulas online, os alunos não estão prestando atenção. Tenho dificuldade com as plataformas digitais e preciso de criatividade para aprender a atenção dos alunos. Acho que um dos principais aqui, essa questão de, por serem alunos de ensino básico, é manter a atenção do aluno. Hoje, para a gente mesmo, né? Se o professor lê 5 slides seguidos, a gente já olha o celular e olha que a gente está pagando e quer prestar atenção mesmo, né? E mesmo assim ainda é difícil. Imagina para a criança que qualquer movimentação ali no quarto, ela já perde um pouco da atenção. Com relação ao que o professor vê, a gente colocou relacionado ali ao desempenho dos alunos, então as notas ficando mais baixas, o professor acompanha que os alunos não estão aprendendo tanto, poucos alunos assistindo a aula até o final, então o aluno às vezes desliga ou tem problemas também na câmera, alunos se distraem com outras coisas, conforme eu comentei, e baixo rendimento. O que o professor tem escutado ali, né? Alunos desmotivados ao fazer os deveres de casa, inclusive os pais, isso todo mundo já deve ter recebido no WhatsApp, os pais reclamando que fazem os deveres ali para os alunos, então acho que é um dos pontos. É necessário concluir o plano de ensino dentro do prazo, então, além de tudo, ainda tem a diretoria fazendo ali exigências em cima dos professores, que tem que trazer dinamismo para as aulas e também cumprir o plano de ensino com curto prazo, menos aulas para fazer o mesmo tanto de trabalho que eles teriam ali fora a pandemia, a gente utilizou muito a pandemia no caso, e os pais reclamando das metodologias também que não são capazes de estimular os alunos. Além de tudo isso, a falta de material que a gente comentou na última aula também, a questão de ter alunos que ou fazem tudo pelo celular, ou fazem tudo pelo celular da mãe também, muitas vezes, como o ensino didático é muito pelo celular da mãe ali. Então, às vezes, o professor quer compartilhar uma tela, o celular tem configuração ruim também, então isso dificulta muito o aprendizado. E com relação ao que o professor fala, não consigo ouvir e entender o que o professor está falando durante a aula mesmo, né? Isso ele comenta. O que o professor falaria, que a gente usou como exemplo aqui, a questão de desligar os microfones, então a gente também deve ter visto aí vários vídeos de aluno fazendo brincadeira com o professor, aluno brincando com os vídeos também, de TikTok zoando o professor também, que deve ter acontecido bastante aí com quem é professor, com certeza. Todos os alunos com câmeras fechadas também, acho que deve ter acontecido bastante. E atenção ao conteúdo também, ele vê que tem dificuldade quanto a isso. Então, essas são as principais dores. O que a gente entendeu como seriam ali necessidades, próximos passos também seriam recursos audiovisuais que poderiam atrair a atenção dos alunos. Teve um ponto também que comentaram no grupo, mas a gente acabou não escrevendo aqui, que foi a questão de utilizar personagens conhecidos de desenhos animados dos alunos, ali da faixa de idade dos alunos, para gerar ali o conhecimento, trazer as aulas em cima disso. Acho que na aula passada o professor comentou também sobre a questão de dar aula em lugares que são remotos, ali Acre, lugares que têm pouco acesso à internet, pouca estrutura também, utilizar o que eles têm ao redor ali, né? Então, você pode utilizar a fruta da época ali, fazer cálculos matemáticos ali, tentar incentivar os alunos a pegar algo físico no ambiente deles, né? Estimular também a questão de gamificação, disputa ali entre os alunos, pontos que vão, além das notas mesmo, mas pontos que vão por cada atividade,
criar jogos também. Eu já vi, eu trabalho na área de segurança cibernética, mas a gente já viu alguns softwares, por exemplo, que eles vão pontuando, vão criando ali moedas virtuais como se fossem bitcoins. Então, você pode fazer banco imobiliário dos alunos por dever feito. Então, ele não sente que ele está fazendo o dever por causa da nota, né? Mas está ganhando uma moeda digital em cima. Então, é bem legal esse tipo de exemplo. Eu acho que o último aqui também foi mais um exemplo de questão de... hoje, os professores de educação física têm feito isso. Eu tenho uma irmã mais nova que faz educação física virtual. Mas os professores têm utilizado essa questão de movimentar os alunos pequenos ali pelo ambiente. Então, ele não fica só parado vendo a tela, mas ele faz alguma atividade que ele tem que se movimentar ali no ambiente. Então, é um outro exemplo também. E aí é basicamente isso aí do nosso grupo. Bacana, muito interessante. A gente, olha, algumas informações aí, vocês... Não vou dar spoiler agora. Deixa eu só dizer, por isso que é importante, Marcos, e o pessoal do grupo e os demais, quando eu falo aqui, ó, utilizem, você começou a falar, mas você não aprofundou. Utilizem, por exemplo, o e-mail institucional. Não sei se vocês ficaram sabendo disso, mas quem é aqui do Distrito Federal teve um caso aqui na rede pública, e eu posso falar porque eu implantei o Google for Education na rede pública, lá no começo da pandemia, né? Só que a gente não tinha se atentado, eu realmente, na época, foi muito complicado, a gente não se atentou, primeiro foi muito difícil colocar todo mundo da rede, mais de 500 mil estudantes dentro do Google for Education, né? Foi muito complicado. E não se atentou, por exemplo, na questão do e-mail institucional. E aí, o que aconteceu recentemente? Alunos, né, muito espertos lá dos anos finais, foram lá e entraram com o e-mail pessoal, os professores aceitando, porque os professores também não estavam preparados, não sabiam que impacto isso ia dar, ninguém estava, e de repente começou a vir vídeos pornográficos no meio da aula, de pessoas que postaram ali. Então, assim, e aí bloqueou-se tudo, e só ingressa agora quem tem o e-mail institucional da rede pública do Distrito Federal, que é @estudante, alguma coisa assim. Então, só para a gente pensar, tá vendo? Quando a gente pensa no problema, a gente pensa, jogar todos, né, um determinado problema, pensar em outros problemas, outras variáveis que vêm também a partir da solução e daquilo que nós estamos criando. Fizemos todo o protótipo, prototipamos tudo, fizemos pré-testagens com os professores, estava tudo ok, mas aí veio essa variável. E aí, como é que a gente faz? Aí volta mais uma etapa e reformula novamente. Só para contextualizar vocês aí, experiências. Vamos lá, quem é o próximo? Parabéns, viu, ao grupo. Muito bacana mesmo. Professor, pode ser o meu grupo aqui? É o Vinícius? Eu vou tentar disponibilizar aqui. Tá joia. Estão vendo? Estão conseguindo ver? Tá começando. Tá entrando. Isso, está entrando. Aí, apareceu. Foi. Tá bom, é porque meu computador, o microfone tá com problema, eu estou usando o computador e o celular junto. Eu faço isso com a minha esposa. Faz parte. Ela é da área de educação, para tentar suprir a necessidade dela. Né? Então, professor, o grupo tentou escolher um tema atual, né, que foi relacionado com a pandemia. Com essa coisa relacionada com as pessoas conseguiram a ajuda do governo, né? Então, é como se fosse criar um centro, algo centralizado, tanto que ela ficasse com a função de registro de algumas informações, de necessidade de pessoas que estão com uma carência, que perderam o emprego, que precisam de uma ajuda do próprio governo. É como se fosse algo centralizado e que depois essas informações fossem passadas pelo governo. Então, no mapa da empatia, foi sugerido também, que dizem que é bom também colocar tanto no Design Thinking como UX Design, a criação de uma persona, para que você tivesse um foco melhor, né? Quer dizer, a persona é um ser fictício para aquele momento, porque existe a diferença entre persona e público-alvo. Né? Então, foi criada uma persona para que tentasse
as pessoas conseguissem ter uma visão de quem seria mais ou menos o público-alvo. Então, foi a sugestão, criou-se uma persona que era uma mãe, solteira não, mãe, uma Carla, brasileira, ela tem 2 filhos, uma menina de 9 anos, isso para que o pessoal do grupo tivesse um foco, mais ou menos, de qual as pessoas que iriam, para que ele conseguisse imaginar na situação, com pesquisas que seriam feitas, igual o senhor já falou, de estudo, de pessoas, para que eles tivessem um cerne, um foco de mais ou menos quem seria quem deveria atender. Então, foi criar uma mãe solo que perdeu o emprego, que era separada, que precisava tomar conta que é o que acontece hoje em dia, muito nesse caso de mães solteiras que perder o emprego, precisam de uma ajuda do governo. Então, foi criada uma persona para que todos tivessem um foco, e o mapa da empatia, que como se fosse perguntado para essa pessoa, aí foram desenvolvidas algumas perguntas. Quais são os seus medos, frustrações e ansiedades? Quais as suas vontades, necessidades, esperança e sonho? E a resposta, os medos. Não deixar faltar o básico para a sua família. Conseguiram a ajuda do governo. E não se enquadrar, e o que ela pode pensar também é não se enquadrar no perfil informado pelo governo. Isso foi o que pensa e sente. O que houve, as perguntas para tentar se basear e tentar responder, o que ele escuta outros dizendo, o que ele escuta os amigos, o que ele escuta os colegas, o que ele escuta de segunda mão. E as respostas é a dificuldade em conseguir um emprego, a dificuldade em se contemplar com o auxílio do governo, que não tem garantia de recebimento do auxílio e que esse auxílio vai demorar, né? E o que ele vê? Foram elaboradas essas perguntas. O que ele vê no seu meio profissional? Porque ela já perdeu o emprego por causa da pandemia. O que ele vê no seu ambiente, na comunidade onde ela mora? O que ele vê os outros falando e fazendo, e o que ele está lendo e assistindo. Ele vê a fome da população, vê também nos noticiários a falta de emprego por causa da pandemia, e que nem todos são contemplados. O que ele fala, né? O que já escutamos ele falando, ou outras pessoas falando. O que imaginamos ele falando. A resposta é o desespero em não conseguir suprir as necessidades básicas da família. Que preciso desse dinheiro. Será que eu tenho esse direito? E quais são as dores? As dores foram a maior dor que ela estava sentindo, a fome, o desemprego, a desesperança. E quais são as necessidades? Precisar receber a ajuda do governo o mais rápido possível. E conseguir um novo emprego ou orientações dessa ferramenta ou desse núcleo que deveria ser criado para que pudesse ajudar ela. E a necessidade de comida e de um amparo por parte de alguém, de um órgão ou de uma ONG, alguma coisa que suprisse a ajuda não só dela, como dessa pessoa, dessa persona, como de muitas outras pessoas. É isso, professor. Show de bola, Vinícius e grupo. Olha, e essa temática, aquilo que eu estava falando lá no início, isso aqui é um exemplo clássico, claro, sobre persona, é aquilo quando a gente traz para o lado pessoal. Quem é muito... Eu tenho estudado muito sobre física quântica, não sei se quem gosta muito, é uma ciência, tá, gente? Não é nada de misticismo, não. Eu encaro, e eu tenho gostado muito disso, né? E quando a gente, e uma das técnicas que a gente trabalha é justamente muito parecido com o mapa da empatia. E quando a gente traz essa persona pode ser eu, como pode ser alguém criado, como o Vinícius falou. Exatamente isso. E a importância disso também para a nossa vida pessoal. Aqui o problema trazido foi justamente uma pessoa em busca de uma solução para a vida pessoal dela, um emprego, né? A mãe que necessita ali de
de uma realocação no mercado de trabalho. Quando nós estamos passando por um problema, isso vale para a vida pessoal, por isso que eu enfatizo isso, não é só para trabalhar em negócios, em empresa, não sei o quê. Quando a gente traz isso para a nossa vida pessoal também, a gente coloca isso, porque muitas vezes nós temos problema, eu tenho uma conta para pagar, ou eu quero chegar a um objetivo. Meu objetivo é comprar uma casa. O que eu preciso? E aí, com esse mapa da empatia, você consegue ter clareza na tua vida, porque muitas vezes a gente só fica pensando, né? A gente não anota, a gente não tem esse costume de fazer anotações. Então, isso é um exemplo muito bacana que vocês trouxeram. Parabéns, viu? Próximo. Rebeca. Beca. Tá Beca aqui. Creio que esse seja do grupo 4. Ficamos um pouquinho na dúvida. Boa noite a todos. Ver se eu consigo colocar aqui uma publicação. Vocês estão vendo a tela? Eu não consigo ver se eu estou vendo. Tá. Apareceu. Tá subindo. Eu não sei para vocês, mas a tela para mim tá toda em branco aqui. Para mim também, de branco. Tudo branco. Para mim tá em branco também. Sério? Não está aparecendo para vocês, né? Tá tudo Não, você certo. compartilhou. Não. Você compartilhou uma guia ou uma janela? Uma janela. Deveria aparecer. Sai e tenta de novo. Isso. Aí volta. Na hora que a gente vai fazer, dá tudo errado, né? Ridículo isso. Tudo errado. Faz parte, fica tranquilo, isso acontece mesmo. A gente está aqui para errar, para acertar, nós estamos todo mundo junto. Exatamente. A cara tá queimando. Vê se apareceu agora. Faz parte do teste, viu? Habilidade emocional aí, na hora da pressão. Também nada até agora, gente. Tá começando, agora tá, acho que vai aparecer. Agora foi, Beca. Agora foi. Credo, vergonha. Vamos Se der para aumentar um pouquinho aí a resolução, dá um Ctrl aí, mexe com a bolinha aí com mais, Ctrl mais. Aí, isso. Aumentou. Estão conseguindo ler? Show de bola. Beleza, vamos lá. Nós pensamos, né, no grupo, em algo que pudesse agregar esse boom de tudo que foi produzido artesanalmente nesse período de pandemia. Eu trouxe um pouco disso porque eu venho da área de vendas, né? E dentro disso, eu sempre pensei numa loja colaborativa. E aí eu achei o máximo, porque dentro do grupo nós temos TI, aquela miscelânea toda, né? Falaram, olha, um aplicativo de uma loja colaborativa. Então, eu já achei que realmente é muito legal trazer um aplicativo de uma loja colaborativa, produzindo uma rede social de interação do produtor artesanal. Tá? Nessa rede, os produtos artesanais terão a sua divulgação e venda proporcionando vazão ao seu produto, sem a preocupação com a parte operacional e burocrática das vendas. Tá? Por que isso? Porque você ser um produtor artesanal, ainda ter que se preocupar com toda uma parte de divulgação, te toma muito tempo, né? A sua produção, ela é pequena, ela é reduzida, porque 90% das pessoas estão produzindo em casa, né? Devido a toda essa condição que a gente tem hoje
de pandemia e de crescimento de renda, né, familiar. Então, o nosso vai ser um marketplace, né, e um B2B2C, né, então, ou seja, uma empresa vendendo um produto de uma outra empresa que vai encaminhar isso para o consumidor, tá? Então, o nosso cliente direto é o artesão, e o artesão vai conseguir atingir o consumidor, tá? Então, o que o artesão, ele pensa e sente? Ele pensa na experiência em vender o seu produto quando quiser mandar para o cliente o que ele deseja e o que ele produz. E o que ele ouve? Que ele deve dar vazão aos seus produtos para que seu empreendimento cresça, sem se preocupar com a parte de marketing, divulgação e transporte, porque isso tudo requer tempo. Então, se você compra os insumos, se você produz e você entrega, você diminui o seu tempo de produção. Não, você aumenta o seu tempo de produção e diminui o seu tempo de levar e entregar isso para o teu consumidor final. O que ele vê o que ele almeja, né? O que ele vê? Uma ferramenta que une o grande mercado consumidor, cada vez mais necessitado de um e-commerce, por isso o aplicativo, tá? Ao pequeno produtor e o artesão, com seus produtos que geralmente eles são únicos e necessitam ser vistos e comercializados. Essa ferramenta também será uma rede social onde a interação se dará com clientes, expositores, especialistas e demais interessados. Então, o que a gente ouve é que ele precisa... Quer a Beca subir a tela aí para a gente acompanhar aqui, por favor? Desculpa, eu não entendi. Poderia levantar a tela aí para a gente acompanhar. Ah, tá. Perdão. Estou nervosa. Faz tempo que eu não apresento trabalho. Então, vamos lá. Okay. Tá aí, certinho? Assistindo? Sim. Eu vi que aqui o que pensa está mal escrito, gente. Então, presta atenção na minha voz. A necessidade que o consumidor tem de encontrar produtos não industrializados, artesanais, no conforto do lar do seu trabalho, trazendo uma experiência de curadoria. A gente vê muito que o consumidor ele fica cada vez mais exigente, né? E quando você possui produtos que te tragam uma experiência, geralmente eles são únicos, que é o que o artesão traz para a gente, né? O pequeno produtor, ele te traz uma questão de curadoria, né? De especialização. Então, ele produz, cada produto que ele tem, ele é um produto único. Então, as pessoas gostam muito dessa parte da curadoria também. Quais são as dores do artesão? A falta de experiência, tempo e ferramentas para assessoria e marketing. Então, hoje nós temos agências, né, que cobram por esse serviço, mas são serviços que são caros, né, para quem está com uma renda ainda pequena. Então, o aplicativo tem o profissional que vai fazer essa divulgação. Tá? E o consumidor, a gente também precisa ouvir o consumidor, porque ele não vai deixar de ser nosso cliente, né? Uma gama de produtos artesanais, naturais, não industrializados em um só lugar. E a interação com outros clientes, como expositores, direto ou indiretamente. Né? Pelo fato do aplicativo intermediar essa venda, nem sempre existirá um contato direto de vendedor e consumidor. E quais são as necessidades? Conforto e satisfação, criação de uma rede colaborativa que assessore os pequenos produtores, dando maiores oportunidades de diálogo com o seu consumidor final, e a criação de um selo arte colaborativo. Bacana, Rebeca. Parabéns ao grupo. Aqui vocês já trouxeram uma solução, né? É o cuidado que a gente precisa ter aqui. Aqui não é a solução específica. Vocês já trouxeram uma solução, um protótipo. Vocês pularam, tá vendo? Como que aí vocês misturaram aí um pouquinho a necessidade já prototipando uma solução para aquele problema. Então, é só para ter esse olhar, mas calma, fique tranquilo que a gente vai, toda segunda e quarta a gente vai estar aprofundando mais isso aí, só para a gente ter esse cuidado. Por isso que eu quero trabalhar cada etapa com vocês, é importante, e a gente voltando para que as etapas elas não se confundam, tá? Não entrem em choque, porque senão vai chegar lá na frente
vai dar problema para vocês. Tá bom? Mas a gente vai aprofundando isso aí. Parabéns mesmo. Obrigada. Próximo. Professor, eu não perdi. Agora é o 5 ou 6? Ah, gente, sem briga. Vamos lá. Ai, Eu falhei porque eu não numerei também a sala. Eu simplesmente criei, né? Então. Bom, então eu posso. Mas hoje eu fiz diferente. Vocês vão gostar. Eu também tô aprendendo um pouquinho, mexendo nas ferramentas aqui. Estou fazendo uns cursos de Meet. Pode. Vamos lá. Então, deixa eu colocar aqui. Bacana. Tá apresentando? Tá, sim. Então tá. Bom, o nosso grupo pensou em uma temática que fosse transversal, que atendesse todo mundo, que fosse interessante para todos nós trabalharmos, né? Que cada um tinha formação em uma área. E aí uma colega, ela trouxe uma problemática que foi muito interessante. Ela explanou que a mãe dela tem muita dificuldade de usar aplicativos de transporte como o Uber, o 99, enfim, porque tem dificuldade na questão da experiência do usuário mesmo, né? De marcar, e tem medo e tal. E aí, a partir disso, nós chegamos a uma problemática que é justamente essa questão de uso de aplicativo de serviço. Para começar, nós criamos uma persona. Eu nem vou explanar muito sobre isso, porque o Vinícius já falou, né? Então, a criação da persona é justamente para a gente poder atingir um público-alvo. Então, quando a gente pensa em estratégia, a gente pensa na persona, baseado naquilo que a gente vive, da nossa experiência, para que a partir dela a gente possa alcançar o público-alvo. E aí fica muito mais fácil traçar, né, todo o trabalho. Então, nós pensamos primeiro, vamos apresentar, né, a Maria da Conceição. Ela é uma mulher de 62 anos, ela é divorciada, ela é uma mãe dedicada aos seus 2 filhos, ela é moradora de Águas Claras, ela trabalha como auxiliar administrativa em uma empresa de contabilidade em Taguatinga, ela adora mandar mensagens aleatórias no WhatsApp, mensagens motivacionais, ela não tem carro e ela depende de transporte coletivo. Então, a partir disso, nós conseguimos criar, né, porque nós tínhamos uma pessoa, todas as emoções dela. Primeiro, mudou de tela aí, professor? Mudou sim. Tá. O que ela sente, né? O que ela pensa e ela sente? Primeiro, que os aplicativos de transporte são ótimas opções para se deslocar. Tem algumas dificuldades para usar os aplicativos com localização e que ocupa o tempo dos filhos, pois sempre pede ajuda para usar serviços online. O que ela vê? As amigas e os filhos utilizando os aplicativos de transporte com muita facilidade. Além disso, ela também vê sérios problemas no uso do transporte coletivo. O que ela fala, o que ela faz? Bom, ela adora mandar mensagens motivacionais nos grupos do WhatsApp. Angélica, só isso aqui, porque talvez você não esteja vendo o comentário, o pessoal está pedindo para você ampliar um pouquinho a resolução. Deixa eu colocar aqui para apresentar, então. Acho que vai ficar melhor, só um pouco. Se você ampliar aqui embaixo, só passar aqui, ó, onde está o percentual. É porque eu estou no Canva, eu não estou... Ah, tá. Você fez pelo Canva. Ampliou, gente? Mas não, ficou ainda pequeno. Se você fizer daquele jeito e ampliar lá o percentual da resolução... Ok, só um instante, então vai ser melhor por aqui. Aí. Né? Aí, pronto. Então, o que ela fala? Ela gosta de mandar mensagens motivacionais nos grupos de WhatsApp, ela gosta de visitar familiares e passear, sempre precisa ir a consultas. Apesar de nascer uma época analógica, ela tenta acompanhar as novas tendências tecnológicas, diz que gostaria de saber dirigir, costuma sair tarde do escritório e depende de transporte coletivo. O que ela ouve? Que deveria tirar a CNH e comprar um carro. Os aplicativos de transporte são seguros, pois os motoristas passam por uma triagem antes de serem autorizados a rodar. É um serviço fácil de usar e também é mais barato do que ter um veículo próprio. E que é um serviço muito melhor do que um transporte coletivo. Que a Maria, né, quais são as dores da Maria? Vamos lá. Ela sente
ela se sente muito dependente das outras pessoas. O tempo de deslocamento no transporte coletivo dela é muito grande. E agora, nesse cenário atual que a gente está vivendo, de pandemia, ela não tem tanta segurança de andar porque ela acha que ela está mais exposta, né? Vista a situação do nosso transporte coletivo. Qual é a necessidade da Maria? Primeiro, aprender a utilizar os aplicativos de transporte. E também ser mais independente para poder se locomover. Essa estratégia do mapa foi pensada justamente para a gente, né, poder pensar no objetivo futuro, que seria desenhar um aplicativo que fosse mais fácil de manusear, principalmente para as pessoas que têm mais dificuldade com essa questão de tecnologia, de marcar uma localização. Então, o desenho, né, do mapa foi pensado com esse objetivo. É isso. Deixa eu diminuir aqui agora. Show de bola. Parabéns, viu? Parabéns ao grupo. Aqui vocês aprofundaram bem a questão do persona, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Olha, show de bola. Parabéns mesmo. Obrigada. Deixa eu tirar aqui. Muito bom. E gostei da utilização do Canva, viu? Muito bacana. Mas a gente queria trazer uma estética, e aí o Canva é uma ótima ferramenta. Ela é bem fácil de usar, de manusear. Ela é bem amigável mesmo. Ela é bem intuitiva. Parabéns, Obrigada, Angélica. gente. Parabéns ao grupo, de verdade. Obrigada. Vamos lá, pessoal, nós temos 10 minutinhos, então o próximo aí vocês vão ter que falar em 5 minutinhos aí, os dois últimos. São 2, né? Falta. Quem é? Sem briga? É o Jonas? Vou tentar aqui. É Jonatas ou Jonatas? Jonatas. Jonatas. Tá. Vou apresentar aqui. Vou precisar da ajuda das minhas colegas, porque o conteúdo eu não entendo muito bem. Vocês estão vendo? Tá sim, tá ótimo. Tá aparecendo. Então, a gente utilizou o nosso usuário, né, como se fosse um aluno com deficiência visual. Então, aqui a gente colocou como proposto, com os post-its, o que ele vê, o que fala, o que ouve, o que pensa, as dores e as necessidades. Aí, se alguma das minhas colegas puder me ajudar. Então, professor, a gente focou nesse aluno, né, não só esse mas no geral, com a deficiência visual, porque, assim, a gente, por exemplo, eu tenho um exemplo de que eu já estudei com um aluno deficiente visual na faculdade. Então, muitas pessoas no curso ou na própria faculdade viam ele como um coitado. Ah, ele é incapaz, ele é ceguinho, ele é isso, ele é aquilo. Falava, gente, ele não é, ele é muito capaz, assim como eu e você. Então, essas pessoas colocavam muito barreiras, né, para ele, enfim, né, na questão do aluno, a gente vê muito isso, né, eu estava até falando para os meninos, eles veem muito mais do que a gente, né, a gente estava até tendo na disciplina anterior, na questão de acessibilidade para eles, né, que realmente, infelizmente, não tem, é por isso que eles sofrem com isso, e muitas das vezes as pessoas querem pegar neles, né, já vê, ele é deficiente, vou pegar na mão, vou ajudar, porque ele vai precisar, vai querer, ele vai precisar, e não é assim, né, ele não se sente confortável com aquela situação, não é porque ele tem essa deficiência que ele vai querer que você pegue na mão dele e vai arrastando ele aí, sei lá, para onde. Né? Isis, se você puder me ajudar também um pouquinho, Isis, eu agradeço, que a Isis também então, é da área. Então, mais né? ou menos é isso, né? A gente tentou pegar qual seria as necessidades do nosso usuário, o que ele pensa e sente. Eu estou à margem de condições de estudo em comparação com os outros alunos. Os outros alunos têm uma condição mais favorável de estudo do que eu. O que ele vê? Já existem maneiras tecnologias para melhorar o acesso ao deficiente físico no estudo à distância. E a gente viu o exemplo do rádio, porque em locais mais dificuldade de pegar, por exemplo, internet, o rádio chegaria bem. Aí o que ele ouve?
o que ele ouve dos outros, né? Que ele é limitado, que ele não tem condições de alcançar o mesmo potencial dos outros que não são deficientes visuais. E o que ele fala? Ele diz que ele consegue alcançar o mesmo nível de aprendizado. As dores dele, o alto custo para aquisição de um computador, de internet, por exemplo, a gente pensou na questão da pandemia, né? A gente colocou essa situação bem contemporânea. E as necessidades seria participar do processo educativo com igualdade de condições com os outros alunos. Essa era a necessidade que ele teria, né? Que a gente procuraria, né? Com esse mapa da empatia. Aí é isso, eu acho que a gente está fazendo, a gente fez esse mapa, a gente entender o que o aluno com deficiência visual deseja, né? Tem necessidades e dores. Bacana, Jonas. Aí, só antes de você tirar aí, aqui, ó, só para ficar bem claro aqui, o que ele vê, percebam que vocês aqui também colocaram já uma solução, não o que ele vê, vocês colocaram, já existem formas de ampliar o acesso do deficiente visual ao estudo à distância por meio do rádio. Isso já é uma solução, sim. Ok? Mas é o que ele vê, como que ele vê, tá? E aí, sem fazer trocadilho, mas como ele percebe, mesmo ele não tendo um aspecto visual, mas como ele percebe essa ausência, entendeu? Da acessibilidade. É no sentido não de trazer a solução já de imediato, mas de você tentar desmiuçar como ele vê essa necessidade. Ok? Mas calma, que a gente vai aprofundar isso aí muito. Seria mais ou menos, licença, seria mais ou menos as barreiras. Então, o que ele vê são barreiras. E, inclusive, na LBI, né, que é a Lei Brasileira de Inclusão, em 2015, eles falam das barreiras. Tem as barreiras arquitetônicas, as barreiras... Então, nesse caso aí, a gente teria que colocar a questão das barreiras. Exatamente. Um exemplo aí, por exemplo, que a Camila deu, essa questão, ó, o que ele vê, por exemplo, pessoas acharem que ele é incapaz, acharem que ele precisa sempre de ajuda, acharem que ele não precisa dar permissão para ser tocado. Acho que, entende? Mais ou menos nesse sentido aí. Coloca a questão do capacitismo também, então. Isso, exatamente. Show de bola. Tá, mas, gente, calma, esse foi só o primeiro exercício de vários que vocês falaram, tá? Ô, Rebeca, você tá com a mão levantada? Você quer falar alguma coisa? Desde a hora da apresentação, desculpe. Ah, tá. Vamos lá, tem mais algum? O último? Professor, só somos nós, do grupo 7. Só um minutinho, por favor. Vamos lá, Gabi. Depois da Gabriela, depois do grupo da Gabriela, tem mais alguém que falta? Tá aparecendo sim, Gabriela. Não, né? Gabriela, eu acho que eram mais grupos, não? Eram 9, nas minhas contas já foram 8 aqui. Bom, o nosso era o grupo 7, eu espero não ter esquecido de ninguém aí nos nomes. A Ângela, a Denise, Fabiola, eu, Kennedy, Letícia, Simone, Raul. Se eu tiver esquecido de alguém, perdoa. E a gente resolveu falar sobre a gestão do tempo e do ambiente no cenário do teletrabalho, né? A gente demorou um pouco a pegar o ritmo, professor. E eu acho que foi uma coisa que aconteceu nos outros grupos também. Então, primeiramente, a gente falou mais de uma forma, a gente debateu mais sobre dores e possíveis necessidades. Né? As dores seriam a falta de espaço físico apropriado, segregação entre as atividades laborais domésticas, a invasão do espaço privado, né? De a gente se sentir invadido no lar, no nosso lar, né? Pela confusão de atividades, a diminuição do convívio social com colegas, né? Quando a gente sai para trabalhar, o impacto na comunicação entre os intervenientes e equipe de trabalho, que não é a mesma, ou pelo menos no começo é um pouco mais trabalhosa, né? Mais custosa. E estímulos diversos que podem contribuir para perder o foco. Entre as necessidades, a gente colocou adequação do espaço físico, né, apropriado para o teletrabalho, estabelecimento de rotina, mapeando e planejando as atividades laborais domésticas,
e lives em grupo e reuniões com câmeras abertas. Por que eu coloquei a parte das dores e necessidades primeiro? Porque foi o que a gente realmente conseguiu discutir mais no grupo. Depois a gente mandou e-mail e aí a gente formou um pouquinho mais, a partir disso daí, o que a gente pensa, sente e vê, que na verdade decorre muito daquelas dores, né? Pensa e sente. Será que eu não consigo descansar e me sentir em casa, porque meu trabalho está sempre aqui comigo? Não tenho equipamento ou ambiente adequado? Será que eu estou conseguindo desempenhar meu trabalho a contento, né? E como é que está a minha participação na minha família, a minha atenção nesse momento? Também estou comendo mais do que comia no trabalho presencial, porque a geladeira está bem ali, né? E não estou conseguindo organizar a minha rotina e separar as coisas. Da mesma forma, o que vê? É a família o tempo todo, o acesso a fazer outras coisas que a gente já falou em relação aos estímulos, né, que podem desviar. A geladeira, videoaulas, livros, a roupa e a louça para lavar, a bagunça da casa. O que houve? Crianças chamando, chorando, gritando, marido, liquidificador, os vizinhos, a reforma, cachorro, enfim. E a fala e faz é o desconforto do ambiente familiar ser utilizado para o trabalho, expressa a necessidade de que haja um espaço adequado e separado, né, reservado para poder desenvolver essas atividades laborais, as distrações que a gente acabou de citar, as demandas familiares que parecem ter ficado mais intensas, uma vez que a gente está o tempo todo nesse ambiente, e também fala da frustração pela falta de contato direto com os colegas, clientes, né, e fornecedores, quem mais que a gente convivesse quando a gente saísse para trabalhar. É isso, gente. Eu acho que eu consegui falar no tempo. Nossa, bacana. Gostei, viu? Parabéns ao grupo. Parabéns, Gabriela. Vocês detalharam bem. Acho que vocês estão começando a pegar o ideal da coisa, a construção da persona aí. Parabéns ao grupo, de verdade. E agora, porque a gente já tem aqui com um tempinho meio curto, tem mais alguém para apresentar? Não, né? Nas minhas contas, não. Então, deixa eu voltar aqui, porque agora a gente vai precisar fazer uma organizaçãozinha aqui bem interessante. Deixa eu voltar aqui com a apresentação. Vamos lá, pessoal. Olha, parabéns para vocês, viu, de verdade, assim, calma que aos poucos a gente vai conseguindo entender esse processo da empatia, tá? Ser empático demanda um esforço, demanda uma prática. Geralmente a gente não leva isso muito em consideração, a gente não cria, e por isso que a gente tem esse exercício aí, como os meninos falaram, aí os dois grupos trouxeram à tona, que a gente ia falar um pouquinho mais para frente, da construção dessa persona, né? Eu tenho ali, por exemplo, um problema X, um problema assado, eu tenho um cliente que me solicita uma determinada solução para um problema, eu tenho um grupo ali que tem um problema que precisa resolver, mas eu também, para além disso, eu crio uma persona, para além daquilo que ele me verbaliza, para além daquilo que eu tento buscar absorver de informações para eu poder prototipar, construir, pesquisar, fazer todas essas 5 fases. E aqui na empatia eu construo isso. E aqui na empatia que a gente estabelece, só que o persona, né, esse personagem que a gente cria, a gente não só cria aqui no mapa da empatia, é durante todo o processo. Principalmente quando a gente for tratar lá da questão do protótipo, né? Testar o protótipo daquilo que a gente vai desenvolver como ferramenta, como solução para um determinado problema aí. E aí, o que eu trago aqui para vocês? Gerar ideias, que é ali a terceira fase, mas a segunda, porque a empatia está dentro da primeira e da segunda fase, como a gente viu. E aqui eu quero trazer para vocês que, primeiro, quando a gente, só para recapitular, quando eu estou gerando ideias, que é o brainstorm, que a gente chama, né?
A gente faz a definição dos problemas que podem vir e as definições para além daquilo que está dentro do mapa da empatia. Então, eu vou aqui, nessa perspectiva, reunir e organizar todas essas informações obtidas durante a etapa anterior, que foi justamente essa pesquisa, construir esse mapa da empatia, e vou fazer uma definição o mais claro possível e sucinta dos principais problemas identificados, né? E aí eu trago uma atenção que a gente precisa ter muito específica, que a definição desses problemas, ela precisa ser feita segundo a ótica do usuário e não da perspectiva da necessidade, eu coloco da empresa, do público-alvo, do consumidor, ou da nossa, porque a gente tem muito disso, né? Porque eu acho que a melhor solução é essa. Porque para mim isso seria a solução. É óbvio que para mim isso seria uma solução viável, né? E a gente tem muito disso. Para mim é tão claro, mas para o cliente, para o público-alvo, para aquele problema específico, pode não ser. Tá? Então, a gente tem que ficar muito atento nesta fase aí, olhando e tendo esse olhar para essa perspectiva. Então, hoje, a gente vai fazer na prática essa questão de gerar ideias e fazer essa definição de problemas aí. E aí, o que eu trouxe para vocês? Cadê? Tá aqui, né? Eu trouxe para vocês aqui uma abordagem diferenciada. Aqui quais são os cursos que nós temos aqui? Nós temos o eixo de negócios, né? 2 cursos voltados para especialização na área de negócios. Eu tenho 3 cursos voltados para a área de TI e eu tenho 4 cursos voltados para o eixo da educação. Agora, o que nós iremos fazer? Eu coloquei uma observação aí embaixo, que será permitida a escolha fora do seu eixo. Mas, aquilo que eu falo para vocês, a ideia aqui é que vocês se misturem e que vocês não fiquem dentro da caixinha de vocês. E vocês vão verificar agora que o que eu trago para vocês aqui são perspectivas que estão todas juntas, mas com olhares diferentes. Então, por exemplo, a situação aqui que eu trago. Eu quero começar primeiro com o da educação, porque ela é basilar. A situação é o seguinte: em um ano cheio de obstáculos por conta da pandemia, uma instituição de ensino completou mais uma jornada cheia de conquistas, de aprendizagem e parceria. Em 2020, essa instituição de ensino teve que se reinventar e remodelar diversos projetos devido à pandemia Covid-19 e ao distanciamento social. Foi um momento que pediu que estivessem ainda mais unidos, solidários e determinados para uma superação coletiva. E, portanto, desenvolver práticas com o intuito de colaborar com a situação da educação no país diante de uma nova realidade. Essa é a situação. Características dessa instituição. É uma instituição privada. Ela atende estudantes de 0 a 10 anos, aquilo que é da educação sabe, são os anos iniciais, o ensino fundamental anos iniciais, ou seja, de 0 a 10 eu estou trabalhando com crianças da creche até o 5º ano, né, do ensino fundamental. Sua principal característica é por ser uma escola inclusiva, né? Ou seja, ela atende crianças com necessidades especiais e crianças sem necessidades especiais. Eu lembro muito, eu bato muito nessa tecla, para quem não é da área da educação, quando eu falo crianças com necessidades especiais, as pessoas até assustam, porque eles não sabem disso. Eu estou tratando pessoas com deficiência física, com deficiência cognitiva, e eu estou tratando dos superdotados também, que eles se enquadram dentro da situação de inclusão de crianças com necessidades especiais. Então, a gente tem que desmistificar que é uma instituição que atende crianças com deficiência. Não, quando eu falo necessidades especiais, ela também sobrepuja também o conhecimento que é regular daquela, né, da maioria dos estudantes. E aí, a situação problema. No eixo da educação. Em virtude da pandemia, a instituição verificou uma grande evasão de estudantes. Notou também que apenas 5% dos estudantes com necessidades especiais estavam participando das aulas remotas.
Diante dessa realidade, sua equipe foi contratada para ajudar a solucionar esse problema. Os gestores queriam reverter a evasão e ampliar a participação dos estudantes com necessidades especiais. Ok? Bacana? Vamos Professor, agora... você pode voltar no slide rapidinho anterior? Vamos. Se vocês quiserem baixar lá da sala, se tiver o computador, está lá disponível, tá? Não, é que ficou mais rápido para fotografar, se a gente for fazer alguma coisa aqui em cima, é mais rápido, né, para poder manusear. Verdade, verdade. Prontinho? Vamos então, pessoal da TI. Pessoal da TI, a Covid-19 trouxe nos últimos meses a necessidade de adaptações para todas as empresas. Com isso, o desafio de TI só aumentaram. A pandemia obrigou muitas equipes de TI a se concentrarem no aqui e agora, apoiando as necessidades diárias das empresas. Para muitos departamentos de TI, isso significa afastar as prioridades dos projetos de inovação, bem como novos desafios para lidar com projetos de longo prazo quando o tempo permitir. A pandemia forçou as organizações em quase todos os setores a alterarem a forma como os produtos e serviços são entregues. Um bom exemplo a se considerar é o setor da educação. Diversas escolas e universidades tiveram que fechar instalações e mudar para um modelo de ensino à distância. Nessa adaptação, encontraremos muitos professores que nunca haviam ensinado totalmente online. Além disso, muitos dos cursos não foram projetados para serem ministrados dessa forma. Essa transição, quando ocorre de forma ordenada e programada, não gera impacto. Contudo, devido à Covid-19, todo o processo foi feito no meio de um semestre. Em 2020, uma instituição de ensino teve que se reinventar e remodelar diversos projetos devido à pandemia e ao distanciamento social. As características, isso para o pessoal do eixo de TI, percebam que tem características além daquelas que eu mostrei para a educação. A instituição é privada, atende estudantes de 0 a 10 anos, dos anos iniciais. Sua principal característica é por ser uma escola inclusiva. O diferencial, possui 20 professores, 25 auxiliares de sala, um laboratório de informática com 10 computadores. Tá? Em virtude da pandemia, a instituição verificou uma grande evasão de estudantes, notou também que apenas 5% dos estudantes com necessidades especiais estavam participando das aulas remotas. Diante dessa realidade, sua equipe foi contratada para ajudar a solucionar este problema. Os gestores queriam reverter a evasão e ampliar a participação dos estudantes com necessidades especiais. Cuidado, e aqui eu chamo a atenção para as características, tá? Deixa eu ver quem é que está pedindo para entrar aqui. Bom, sai. Agora, o pessoal de negócios. Em abril deste ano, quase 60% das pequenas empresas brasileiras tinham suspendido as suas atividades e mais de 30% precisaram mudar a maneira como funcionavam. De acordo... Só um instantinho, gente. De acordo com uma pesquisa do Sebrae realizada com mais de 17 milhões de pequenos empreendedores, as ações de uma escola sempre estiveram pautadas e articuladas em 4 áreas: pedagógica, administrativa, financeira e de recursos humanos. Nada disso deve ser deixado de lado, mas a pandemia da Covid-19 mostrou que um dos maiores desafios da gestão escolar da atualidade é reconhecer que a educação vive em constantes metamorfose e que as tecnologias se tornaram parte do processo, incrementando o desenvolvimento do ensino-aprendizagem. O elo entre todos esses segmentos está no gestor, que é o responsável por fazer a articulação, traçar as metas, ouvir as demandas, identificar os pontos fracos e fortes, e dar as condições necessárias para que os objetivos sejam alcançados. O fato é que, com a pandemia, muitas coisas mudaram. Desafios foram impostos a todos os profissionais a entender como cada um está lidando com as novas demandas. É extremamente importante do ponto de vista de produtividade e também do ponto de vista da saúde mental de cada colaborador. Em 2020, uma instituição, e aí eu repito, de ensino deve ser reinventada, remodelar diversos projetos devido à pandemia do Covid e ao distanciamento social. Características.
Aqui para negócios, a instituição é privada, tem estudantes de 0 a 10 anos iniciais, sua principal característica é por uma escola inclusiva. O problema vai ser o mesmo da educação, mas com um olhar diferenciado. Em virtude da pandemia, a instituição, e aí vai. Os gestores queriam reverter essa evasão, ampliar a participação do estudante com necessidades especiais. Lembre-se aqui, o pessoal do negócio, que nós estamos tratando uma perspectiva do olhar da gestão, tá? Lembra lá no enunciado que eu estou dizendo lá que caminham juntos do lado pedagógico, administrativo, financeiro e de recursos humanos, ok? É um elo de todos os segmentos. Aí, agora, o que eu irei fazer? O que nós iremos fazer? Considerando o nosso tempo aqui, que já são 8h27, eu vou separar os grupos e eu queria que vocês colocassem aqui para mim, e aí vocês anotem, tá? Peguem esses slides que vocês irão fazer da mesma forma. Se discutam fora daqui da sala de aula, se organizem, façam grupo de WhatsApp, façam um grupo de e-mail, não sei como vocês irão se organizar. Mas eu vou dar um tempo aqui de 15 minutos para vocês fazerem essa organização aí de como vocês irão se comunicar. Então, o que vocês precisam? E aí, na próxima aula, nós iremos aprofundar. Ah, professor, mas, problema teu que você não soube aproveitar o tempo aqui na sala de aula. Na próxima aula, nós teremos 25 minutos no início da aula para a equipe se reunir e organizar. Então, não se sintam obrigados de vocês criarem grupo de WhatsApp também, de criar. Façam se quiser, tá? Aqui não é obrigatório, não. Mas como eu vi vocês tendo essa dinâmica, a maioria dos grupos tendo essa dinâmica na aula anterior, vocês podem fazer isso também agora. Vou dar esses 10 minutinhos aí para vocês se organizarem. Professor, então, eu não entendi. Nós vamos organizar os grupos, nós vamos formar? Não, eu vou. Lembra que não tem essa? Não, pois isso eu não entendi. A gente vai para a sala e para a gente se organizar na sala para poder manter contato para a próxima aula, é isso? E executar a tarefa. Exatamente. E nesse interim, por exemplo, como que no Meet eu não consigo fazer com que vocês escolham qual é a sala, ou eu arrasto um por um e vou colocando dentro das salas, ou eu faço aleatório, e a ideia, como eu disse lá no começo, né, na segunda-feira, que a ideia é que a gente tenha isso para vocês vai ser rico, tá? Porque a gente não escolhe com quem a gente trabalha, com coleguinha, com chefe e tal, nananana. A ideia é que vocês tenham se você entrou num eixo de negócio, perceba, e é da educação, perceba que está vinculado à educação. Se você entrou no eixo do negócio, perceba que está ligado à TI, mas está ligado também à educação. Se você é da TI, perceba que você está no de negócio, e vice-versa. É um tema que tem uma especificidade, uma persona, ali, como vocês já trouxeram aqui, uma persona mais ou menos esboçada, e aí a ideia é que vocês utilizem do conhecimento de vocês. Se você, por exemplo, é da educação especial, como eu estou tratando de uma escola inclusiva, utilizem dos conhecimentos, da experiência de vida, né? Eu não tenho experiência de vida com educação especial. Eu tenho com um filho, eu tenho com um parente, eu estou aqui para isso. Utilizem disso. O teu olhar como pessoa, né? O teu olhar da vivência. Como eu disse, no processo de cognitivo de ensino-aprendizagem, ninguém é isento de conhecimento. E tudo aqui vocês têm conhecimento. Experiência de vida, tem proficiência para poder tratar disso. Porque estamos aqui numa especialização. Então, eu vou fazer essa distribuição agora, e quem quiser, mesmo assim, professor, não, eu quero trabalhar lá no eixo da educação, eu quero... Aí vocês coloquem aqui para mim no grupo, rapidamente, o nome de vocês, e se quer mudar, ou se vão aceitar aí a sala de vocês, que eu vou redistribuir. Eu puxo para outra sala. Mas lembrando que a ideia não é essa. A ideia é que realmente esteja tudo junto e misturado. E que a temática é igual. Só que com olhares diferentes. Posso dar uma sugestão? A gente não pode já manter os grupos que a gente está, e aí, eventualmente, porque a gente já se organizou, aí vai ter outro grupo de WhatsApp com outras pessoas, pelo menos para a próxima aula. Não, Dulce, não. A ideia não é essa. A ideia não é estar fechados. Eu entendo, até porque você quer que a gente tenha várias experiências. Gente, isso aqui é o rico. Eu sei que é incômodo, incomoda. Eu estou aqui para incomodar mesmo.
Eu quero que vocês se reorganizem. Por isso que eu estou falando. Não quero formar grupo de WhatsApp. Não precisa. Eu vou dar esse tempo para vocês se organizarem. Vão pensando. Eu quero só que vocês discutam. Eu não vou criar grupo de WhatsApp, mas eu quero criar grupo de WhatsApp. Não, vamos deixar para a gente... Cada um estuda uma parte e a gente discute nos 25 minutos que ele vai dar lá na próxima aula. Tá? É incomodar mesmo. Cláudio. Oi. Diga. Alguém estava falando antes de mim? Então, Regina, na próxima aula a gente não vai ter que apresentar como nós tivemos que apresentar aqui agora. Na próxima aula a gente vai fazer esse trabalho que a gente fez, através do WhatsApp, né? A gente não tem que vir com material pronto para apresentar. Não. Por isso que eu estou dizendo, se vocês quiserem criar grupo de WhatsApp, eu vou dar os 25 de todo jeito. Tá? Se vocês já estiverem com a coisa pronta, se organizarem, ok, beleza. Os 25, eu vou estar lá, vou colocar uma musiquinha de fundo, se vocês quiserem escutar a musiquinha de fundo, mas os outros grupos vão estar trabalhando em salas separadas. E, inclusive, como é que vai ser isso? Eu não vou separar. Aí, no próximo, Dulce, no próximo, eu vou trazer aqui 2 salas, tanto é que vai estar lá separado para vocês, dentro da plataforma do AVA. Vai estar lá assim, olha, esse aqui é o Meet do pessoal da educação, esse aqui é o Meet do pessoal do eixo de negócio, esse é o Meet do de TI. E vai ter a sala, que é essa, que vai estar todo mundo junto, depois dos 25 minutos todo mundo entra aqui. Tá, Então, mas Cláudia, olha só. Mas você que vai escolher o salas grupo e a gente precisar se misturar, como é que a gente faz? Calma aí, sem briga. Vamos lá. Não, olha primeiro, só, deixa primeiro a Gabriela, que ela tava com a mão levantada. Desculpa, Gabriela. Professor, é só porque tem uma colega que faz parte da turma e o pai dela teve que ser internado às pressas hoje. Ela faz parte do curso de segurança cibernética. E ela pediu para eu ver o que ia ter. Eu gostaria de saber se eu posso incluí-la no meu grupo, porque eu já tenho contato dela. Assim, num caso muito específico, né? Pode sim, sem problema nenhum. Tá bom, obrigada. Tá, deixa eu perguntar uma coisa aqui, professor. Olha só. Diga, Angélica. Se o senhor misturar todo mundo, então, por exemplo, eu faço gestão de projeto, aí eu fico com o pessoal da educação. No dia da aula, o senhor vai criar 3 salas. Uma com o pessoal de tecnologia, né? Qual sala eu entro, se está todo mundo misturado? Não, calma. Eu ainda... Aqui a sala que eu criei aqui, eu criei 3 salas hoje, eu não criei a quantidade de salas que eu criei da outra. Então, quando eu misturar aqui, você vai já saber qual é o eixo que você foi sorteado para estar trabalhando. Então eu vou ter um eixo. Tá com o nome lá, tá com o nome a sala. Eixo, vão ser 3 salas. Então, aqui nós temos quantas pessoas hoje? Entendeu? Nós temos aqui mais de 90 pessoas. 77 agora. Então, assim, vai estar misturado entre essas 3 salas. Neste momento agora, vocês vão, olha, você vai saber que você está no eixo de negócio, você vai saber que está no eixo de TI, você sabe que está no eixo de educação. No dia lá, no primeiro momento, eu só vou pedir que vocês entrem na sala principal, que é essa que nós estamos aqui, só para dar um tempinho, eu vou dar essas orientações novamente, porque tem gente que não entrou, que vê gravação, porque trabalha à noite, e aí eu vou liberar salas diferentes. Aí eu vou falar assim, o link para a sala que aí eu tenho que gravar, para eu não ter esse problema, que eu quero experimentar isso com vocês, da gravação, que aí eu vou deixar gravado o que vocês discutiram, e aí daí para frente eu quero permanecer com esse grupo, entendeu, Dulce? Não porque você me fez dar spoiler das coisas, tá? Confia na minha didática, gente, confia que dá certo. Tá bom? Vou fazer agora a distribuição. Eu tava só querendo agilizar. Professor, por favor. Oi, diga, Maria. E as pessoas que não conseguem participar das aulas online ao vivo, são as gravadas? Como fazem? Olha, gente, assim, por isso que eu quero eu sempre retorno. Isso que eu queria falar também. Por isso que eu sempre retorno, e eu quero, por isso que agora, eu até falei isso com a coordenação, eu falei, olha, eu senti dificuldade porque, assim, tem alunos me questionando que não conseguem ver o que o grupo está falando. Ok, porque o trabalho em grupo é isso, se o aluno falta a aula, ok. Aí a minha ideia, a partir de agora, é criar essas turmas. Tudo bem, para mim vai ser uma coisa, assim, louca, né? Porque eu vou ter que gravar e baixar vários vídeos, e aí a pessoa, por exemplo, aí a pessoa
vai ter que escolher também. Se ela não está participando da aula síncrona, que esse é o acordo da aula ser síncrona, que acontece na segunda e na quarta, lá na hora, por exemplo, eu sou do eixo de educação, mas eu não participei da aula, mas eu queria participar do eixo. E lembrando que a problemática que eu estou trazendo é muito parecida a outra, então não foge muito um do outro. Então ele vai buscar ali a gravação que ele achar que está mais condizente. Mas ao passo que ele vai ter que ver duas gravações, a gravação daquilo que nós estamos discutindo aqui coletivamente e a gravação do grupo separadamente. E depois ver novamente a gravação, e aí ele vai ter que se organizar. E até aqui foi a formação do grupo, parou a gravação. Dali para frente eu tenho que ir lá na outra sala, entendeu? Então só para... Vai ficar gravado, a partir de agora vai ficar gravado em salas separadas. A minha ideia é essa. Eu vou passar 4 horas baixando o vídeo, mas beleza. Vamos fazer a coisa funcionar aqui. Tá bom? Vou lá distribuir, ó. E aí vocês se organizam. Lembrando que agora vocês não precisam, eu não preciso voltar para a sala agora. Vocês só discutem aí se vocês querem abrir grupo de WhatsApp, trocar e-mail, trocar não sei o que, nananana. E se vocês vão deixar para discutir, ou fala assim, olha, vamos estudar isso aqui, buscar informações a partir dessa perspectiva desse material, da situação, problema trazida pelo professor, e a gente discute constrói, discute nos 25 minutos que ele vai dar lá na próxima aula. Ok? Tá claro? Dúvidas? Qualquer dúvidas, postem no fórum de dúvidas que eu esclareço aí para vocês. Então vamos lá, eu vou sortear aqui vocês. Professor, boa noite. Já saiu. Edmilson, você não entrou em nenhuma sala, não? Seu microfone está desligado. Eu entrei, mas saí. Não tem paciência com esse povo, não. Não tem mais idade para isso, não. Professor, eu acho esse tipo de aula muito injusta para quem vai assistir gravado, porque assim,
No entanto, quando a gente fez a inscrição do curso, a gente não é obrigado a assistir aula ao vivo. Então, assim, no meu ponto de vista, as pessoas que estão assistindo as aulas gravadas estão sendo prejudicadas, que a aula, tudo bem, a aula é interativa, tudo bem. Se a gente fosse obrigado a assistir a aula ao vivo, aí sim seria justo para todo mundo. Por isso que na próxima aula eu já vou fazer a gravação hoje mesmo, eu acho que eu consegui assistir uns 20 minutos de aula, 30 minutos, porque eu tive problema com a internet. Tá, mas tá gravado. Hoje a gente não separou nada em equipe. E o que a gente está trabalhando aqui hoje vai ser na próxima aula gravado. Então, tá tranquilo. Aí esse povo criando um grupinho de WhatsApp, não, isso não é para mim, não. Minha área é outra. Ficar só como observador mesmo. Se você quiser sair, pode sair, tá? Quem estiver aqui na sala e quiser sair da principal, que daqui ninguém volta mais, não. Aí fica só na próxima aula. Tá ok, então, professor. Boa noite. Tá bom? Boa noite. Falou, obrigado.